Boa tarde. Começa agora mais um Conexões especial desse feriadão de carnaval. Hoje nós vamos falar sobre o aumento dos afastamentos por burnout aqui no país. E também sobre as mudanças na declaração de imposto de renda desse ano. Vem com a gente, o programa já está começando. Seja bem-vindo e bem-vinda! Eu sou a Camila Maia, uma mulher de pele clara com cabelos e olhos castanhos. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa. Ele faz a interpretação no estúdio e se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Atrás de nós está o cenário do Conexões, em tom de azul claro, cinza e vermelho. Também uma tela bem no centro, onde agora aparece o nome do programa. Bom, e nos primeiros 11 meses do ano passado, as micro e pequenas empresas brasileiras contrataram mais de 1.300.000 pessoas. Isso representa 7 em cada 10 vagas formais. E isso, diz que os pequenos negócios estão aí impulsionando o mercado de trabalho no Brasil, como explica a TV Brasil. Priscila começou o próprio negócio em 2016. Em 10 anos, o empreendimento cresceu, ganhou uma loja com operação física e online e 20 funcionários. A ideia de empreender começou quando ela teve dificuldade para achar roupas de moda praia para a filha. Formada em publicidade, Priscila passou a criar e desenhar as peças. Começar um negócio, a gente tem que ter muita garra, um sonho e correr atrás, porque ser empresário hoje é bem desafiador. No mercado, e é uma vitória, chegar, depois de 10 anos, chegar onde a gente chegou. Recentemente, ela contratou trabalhadores para áreas como administração, logística e mídias sociais. Wesley é um dos novos integrantes da equipe. A expectativa é que a empresa cresça cada vez mais, é uma empresa familiar, é uma empresa boa, uma empresa que eu gosto de fazer parte, Nos tornamos uma grande família. Sob a supervisão de Priscila, o estagiário também ganhou oportunidade e trabalha com mídias sociais. Desde que eu entrei, eu tenho tido todo o suporte que eu precisava. Bom, e agora a gente muda de assunto para falar de um tema relacionado aí com o trabalho, viu? O número de afastamentos por conta da síndrome do burnout cresceu quase 500% entre 2021 e 2024. É o que mostra um levantamento feito pelo Ministério da Previdência Social, que foi divulgado também pela TV Brasil. André trabalhava na área de TI em uma grande empresa e sofreu burnout. Ele foi afastado do trabalho e pouco tempo depois de voltar, acabou demitido. Entrei na justiça, ganhei, fizemos um acordo, mas no final o problema foi o burnout criou um estresse. Eu tenho uma filha de 6 anos, na época estava com 5, que me sugou muito. Eu não conseguia passar tempo com a minha filha, porque eu ficava constantemente pensando no trabalho. A doença é conhecida também pela síndrome do esgotamento profissional. Tem as causas aí ligadas ao trabalho e ao ambiente de trabalho propriamente dito, que envolve sobrecarga, equipes mal dimensionadas, Então, aquela equipe que era para funcionar com 5 pessoas, de repente está funcionando com 2, e aí, obviamente, quem está trabalhando está sobrecarregado. Excesso de horas extras, de falta de descanso, de pausas, trabalhos que exigem que a pessoa continue ali trabalhando ou estando à disposição e conectada à noite, final de semana, Então, a ausência de desconexão é um fator super importante. De acordo com o Ministério da Previdência Social, os pedidos de afastamento, especificamente por burnout, tiveram uma alta de 500% num período de 4 anos. Em 2021, foram um pouco mais de 800 casos. Em 2024, quase 5.000 casos. A gente tem hoje, o assédio moral como
uma das grandes causas aí de burnout. E o assédio, ele pode ser de pares, né? Ele pode ser de colegas ali de trabalho, como também de chefes, né? Então, o assédio que a gente fala vertical e o assédio horizontal. Somando depressão, ansiedade e outros transtornos mentais, os afastamentos pelo INSS em 2024 somaram 470 mil casos. Para essa advogada especializada em doença ocupacional, muitas dessas situações começam dentro das empresas e depois viram prejuízo para elas mesmas. Nem todo mundo se recupera do burnout, né? Então as empresas estão perdendo dinheiro que colocaram na qualificação e treinamento dos seus funcionários, perdendo talentos. E além disso, estão perdendo dinheiro em processos trabalhistas, porque nós temos um número muito significativo de processos que chegam na Justiça do Trabalho em razão de problemas de saúde mental relacionados ao trabalho, e esses processos podem gerar indenizações milionárias. Segundo norma do Ministério do Trabalho e Emprego, a partir de maio deste ano, as empresas serão obrigadas a mapear riscos de doenças psicossociais para tentar reduzir ou evitar esses afastamentos. Eu vou mapear esses riscos e depois eu vou gerenciar esses riscos. Como? Eu vou ter que ter medidas de prevenção, acompanhamento e checagem se essas medidas foram efetivas e, de fato, reduziram o adoecimento no trabalho. Se eu não tivesse tido um acompanhamento de psiquiatra, de psicóloga, eu com certeza não teria vencido o burnout. Para mostrar que não era um problema meu, né? Era um problema de trabalho, era um problema da exigência do trabalho, era um problema do mercado hoje corporativo, que exige muito das pessoas. Bom, e falando de um outro problema que tem afetado, a nossa vida moderna, muitos pais e jovens subestimam a importância do sono. E isso é um erro que pode ter consequências graves. Segundo especialistas, a falta de descanso, combinada com a sobrecarga de atividades, afeta drasticamente o desempenho escolar. E isso pode também estar sabotando a memória. E o preço vai muito além disso, viu? O sono insuficiente dispara a ansiedade e a depressão na juventude. E também planta sementes de doenças graves na vida adulta. Entenda mais na matéria da TV Unicamp. Eles estão cansados. Esse ano, principalmente, eu não sei porquê, mas esse ano eu tô sentindo que eu tô bem cansado, bem mais que antes. E talvez você que é pai ou mãe também esteja. Mas com eles é diferente. Eles acordam antes do sol nascer e só vão dormir depois que o corpo já pediu descanso. Eu acordo 6 horas, vou pra aula, eu volto pra casa, eu faço meus deveres, que é lavar a louça, arrumar a casa, esse tipo de coisa. O tempo que sobra, ou eu estudo, ou eu pego e jogo videogame ou venho jogar bola. Mas já teve dia que eu fui dormir 1 da manhã. Estão crescendo em uma rotina que não dá tempo para o corpo e a mente descansarem. A maioria só quer ver a aula e ir embora para casa dormir. Mesmo tomando café não serve de muita coisa não. O pior de tudo é que chamamos isso de normal. Mas o que de fato está acontecendo com o sono dessa geração? Realmente eu fico na sala vendo vídeo, pra ver se quando despega no sono, sinto sono, pegar, deitar e dormir. E você sabia que quando a gente fica na tela, piora o nosso sono? Piora. Isso é um mal, infelizmente, do mundo moderno, que é ficar devendo o sono. Então ela vai dormir mais tarde ainda, por exemplo, numa sexta, aí aproveita, dorme até muito tarde no sábado, atrasa o sono, o início do sono no sábado à noite, dorme até muito tarde no domingo, aí ela não vai sentir sono no horário habitual à noite, desregula, já tem que acordar cedinho na segunda-feira. Já existe uma condição que é chamada síndrome do sono insuficiente. Todos nós precisamos descansar.
As crianças, por exemplo, estão em fase de crescimento, por isso precisam de mais tempo de sono para desenvolver o corpo e a mente. Os adolescentes, por outro lado, estão enfrentando mudanças hormonais importantes, por isso é comum se sentirem mais cansados ou até mesmo estressados. O problema é que no fim das contas, todo mundo está devendo horas para o próprio corpo e essa conta não demora a ser cobrada. E o pior, vem com juros. Alteração da atenção, dificuldade de concentração, alteração do raciocínio, irritabilidade, maior propensão ao diabetes mellitus, à obesidade. E se você faz parte do time de pais que chamam os filhos de preguiçosos, repense. O corpo de uma criança ou adolescente trabalha muito nessas fases. Ao longo da vida, nós mudamos a quantidade de sono necessária, que vai desde um bebê que às vezes tem necessidade de dormir de 13, 15, 16, às vezes até um pouco mais horas ao longo de 24 horas. Um adolescente precisa de mais horas de sono do que um adulto e um adulto hoje se diz que em média precisaria de 7 a 8 horas de sono regulares. O simples fato de estarmos sempre conectados faz com que a mente nunca desligue. Um dos grandes motivos também de atrapalhar o desenvolvimento da criança cerebral, cognitivo, inclusive com diretrizes que orientam que a criança, até pelo menos 2 anos de idade, não tenha uma exposição, zero exposição a telas e após essa idade uma exposição controlada. E afinal, o que os especialistas recomendam? Manter uma duração suficiente de sono, manter um ambiente adequado para o sono, um ambiente adequado com menos luminosidade, menos barulho, uma cama adequada, não utilizar o ambiente do sono, que é o quarto, para outras atividades. Tem muita gente que fica vendo TV por horas no quarto antes de dormir, com a luz acesa, fica no computador trabalhando na cama, come na cama. Tem muitas atividades que tiram a boa associação que o nosso cérebro tem de estar ali na cama para dormir. Ele não entende exatamente o que você está fazendo. Bom, assim a gente finaliza essa série especial a respeito do sono. E daqui a pouco, no próximo bloco, a gente tem mais informações para você, viu? A principal delas é sobre a mudança na declaração do imposto de renda. Estamos de volta com Conexões dessa quarta. Bom, e agora para falar sobre declaração de imposto de renda. As mudanças que foram implementadas nesse imposto pelo governo federal em 2026 vão impactar a declaração anual para o leão. E a Pref TV Caruaru produziu um conteúdo especial para te ajudar a entender como declarar o imposto de renda. Com as novas regras do imposto de renda em vigor, quem vai declarar pela primeira vez ainda enfrenta muitas dúvidas. É o caso do videomaker Oscar, que busca entender o que mudou e como organizar a documentação para não cair na malha fina. Ele tinha muitas dúvidas sobre a declaração e, por isso, buscou logo a ajuda de quem entende para evitar dor de cabeça no futuro. Como é uma empresa contábil, estão me ajudando bastante nesse setor. Eu era muito perdido sobre isso, sobre declarar ou não declarar. Com as novas regras do imposto de renda, é necessário ficar atento aos novos critérios de renda e isenção. A ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para salários de até R$5 mil deve retirar cerca de 10 milhões de pessoas da obrigação de declarar, segundo a equipe econômica. Em 2025, mais de 45 milhões de contribuintes entregaram a declaração do IR, o que representa cerca de 41% da população economicamente ativa do país, estimada em 110 milhões de pessoas.
Para orientar quem ainda não está familiarizado com as mudanças, a contadora explica o passo a passo e reforça os principais cuidados na hora de preencher a declaração. No ano de 2026, a gente vai estar fazendo a declaração de imposto de renda referente a 2025. E aí, nesse caso, o seu imposto ele já foi retido em 25 e isso vai gerar, sim, a obrigatoriedade de fazer essa declaração. Ainda em relação à lei, a gente teve aí um aumento no valor da isenção. O que antes a isenção ela ia só até um valor inferior, hoje ela vai até R$5.000. Já para quem declara todos os anos, como Júnior Arruda, as atualizações também exigem atenção. Ele conta como se prepara para o envio das informações ao sistema da Receita. Ele faz 2 tipos de declarações, a de pessoa física e a de pessoa jurídica, e busca sempre se organizar. Nós que somos empresários, a gente é já acostumado a trabalhar olhando para frente. Então é necessário, sempre que tem alguma mudança de regime, alguma mudança, alguma coisa nova, alguma atualização, é importante a gente buscar um especialista, no nosso caso agora uma assessoria contábil, que faça com a gente o planejamento para o ano seguinte, né? E foi fazendo esse planejamento que eu tive a surpresa que a partir de janeiro eu já vou pagar menos imposto em cima do meu Prolabore como empresário, tá? Então isso foi uma coisa muito boa, uma surpresa agradável aí para 2026. A gente como empresário olha muito para o nosso funcionário e às vezes acaba não vendo também que vai vir um benefício para mim como empresário. A contadora reforça que, com organização e atenção aos novos critérios de renda e isenção, o processo fica mais simples e buscar orientação profissional pode evitar erros e retrabalho. Um profissional habilitado é o mais indicado para ser feito nesse momento. Claro que existem algumas pessoas que já dominam, já têm esse conhecimento, já deram uma estudada e aí eles vão conseguir fazer sua declaração. Mas muitas vezes até a própria declaração pré-preenchida que a Receita Federal ela disponibiliza para você, ela vem com informações que foram de outras fontes e que não necessariamente está correta. E aí você, diante de sua documentação, é que vai ter que analisar. Se você não tem esse conhecimento, sua declaração ela vai cair em malha. Bom, e o Brasil é o segundo maior consumidor de café em todo o mundo. E esse produto tem vários benefícios, viu? Pode ser anti-inflamatório, melhorar a concentração e o desempenho físico e até retardar o envelhecimento biológico. Entenda mais sobre esse assunto na matéria da Pref TV Caruaru, que é uma emissora parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública. Um som com sabor. Já ouviu? Pois é, o famoso barulhinho que a gente já imagina o gosto do que vem por aí. Nesse caso, o café. Um amor que para Elaine está tatuado na pele. E não por acaso, a história dela com esse grão veio dos avós, que plantavam, colhiam e moíam o café, tornando tudo muito afetivo. Eles cultivavam o café aqui, nas redondezas, na zona rural de Caruaru, e era um momento de a gente se reunir lá nos finais de semana, nas férias. Meu avô colhia o café, minha avó torrava o café, então fazia pra gente, tinha sempre lá um bolezinho num fogão de lenha, bolo de mandioca e todos os netos estavam lá ao redor da mesa. De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o Brasil é o maior produtor e o segundo maior consumidor de café no mundo, com um consumo interno que se aproxima dos 22 milhões de sacas anuais. E olhe que o consumo moderado da bebida está associado a diversos benefícios para a saúde, como melhorar a concentração, desempenho físico e atuar como anti-inflamatório devido às suas propriedades antioxidantes. Agora, um novo estudo mostrou que beber no máximo 3 a 4 xícaras de café por dia pode retardar o envelhecimento biológico de pessoas com doenças mentais graves. Aqui nessa cafeteria, um dos métodos é o turco. Diferente dos outros, nesse, primeiro se coloca o pó de café, a água fervendo e o tempo é contado em uma ampulheta para que ele seja saboreado no tempo certo. E depois de 5 minutos e 10 segundos contados milimetricamente, o pó assenta no fundo da xícara e ele está pronto para tomar. Ele tem esse diferencial que não há a filtragem do pó, né? O pó ele é moído de maneira a seguir bem fino,
né, parecendo um talco, e aí ele é fervido junto com a água e alguns ingredientes, como anis, canela, cardamomo. As recomendações também têm um lado que acende um alerta. Exagerar na dose pode não ser tão bom. Então, se você precisa de uma concentração, se você precisa de foco, você tomar uma xícara de café pela manhã vai lhe ajudar a trabalhar melhor, ter mais estímulo para fazer atividade física, mas ao mesmo tempo que estimula, vai chegar uma hora que aquela estimulação pode gerar, de fato, um aumento da pressão arterial, pode gerar o que a gente chama de sintomas de taquicardia, e isso faz com que você comece a passar mal. Entre uma xícara e outra, uma dose de sabor, outra de cuidado e o equilíbrio perfeito na ponta da língua. Sei que o professor Diego já ficou com vontade de tomar café vendo essa matéria. Bom, e para encerrar o programa, vamos manter o alto astral, porque a gente fala de cultura. A gente tem uma reportagem especial agora, produzida por estudantes de jornalismo da UFG, que falam sobre o Centro de Referência da Juventude de Goiânia, que atua como o principal pontão de cultura hip hop no estado. Rodou! Um espaço com pulso próprio. Ritmo, expressão e resistência se encontram aqui, onde o hip hop, além de ser movimento artístico, é uma ferramenta de transformação. O Pontão de Diversidade Cultural de Goiás localiza-se em Goiânia, no Centro de Referência da Juventude há mais de uma década. O foco inicial do Pontão são os elementos da cultura do hip hop, como o MC, o DJ, o grafite, o beatbox e o beatmaker, mas sem deixar de fora outras áreas artísticas no espaço, como o balé, violão e a capoeira. Preservada como a única escola da cultura do hip hop da América Latina, encontramos aqui dentro não só um grupo enorme de culturas, mas também um lugar de resistência, acolhimento e muita luta. Quando nós vimos esse móvel aqui abandonado e descobrimos que era público o espaço, né, o imóvel, e decidimos ocupar esse prédio em 2010. Resistimos à tentativa de despejo desse imóvel, ele era do governo do estado, e aí com muita luta, e hoje o imóvel é nosso, é da entidade, o imóvel já é da entidade, cedido pelo governo do estado. O tempo voou, a quebrada cresceu e hoje a escola funciona com aulas aos sábados, desde as 8 horas da manhã até as 10 horas da noite, com encontros desde musicoterapia até produção musical com inteligência artificial e projetos de literatura. Os alunos adoram e aprendem da melhor maneira, com aulas teóricas e muito práticas. O projeto é uma iniciativa do Centro de Cidadania Negra do Estado de Goiás. A proposta principal é a formação, convivência e valorização da cultura urbana. O Pontão se tornou um espaço seguro de convivência. Famílias, artistas independentes, grupos minoritários, povos indígenas e até turistas passam pelo ambiente para conhecer de perto a cultura urbana que cresce e ocupa o lugar. Aqui é um ponto de refúgio da galera que quer sair do crime, que quer sair das drogas, que quer aprender uma arte, que quer aprender um curso, que quer aprender uma língua, que quer aprender um break, entendeu? Então, cara, isso aqui é um patrimônio de Goiânia e do estado de Goiás, né, o Pontão. Mais do que um ponto cultural, o Centro da Cultura é um espaço de vozes, cores e histórias que se renovam a cada batida, disponibilizando uma rica variedade de aulas presenciais e gratuitas para alunos de todas as idades. A escola, além de ofertar oficinas técnicas, também realiza acompanhamento psicossocial e pedagógico. Então, aí também eu realizo projetos na área de literatura, onde eu faço uma leitura com as crianças. Esse projeto ele é voltado para crianças e adolescentes, nas escolas públicas das adjacências aqui,
também gratuito, né? E nós fazemos a leitura de uma história e dentro do contexto dessa história, nós trazemos para a realidade. Eu fiz esse projeto agora, que o nome é Contando e Escrevendo Histórias Mágicas, e por meio dessas leituras, eu trago para as crianças a realidade. Eu falo para elas, olha, aqui é a história, é um conto de fadas, é uma magia. Como que a gente traz isso para a nossa realidade? Então a história nos remete a falar sobre direitos humanos, direito ambiental, direito dos idosos, direito dos animais, sobre o próprio ECA, que é muito importante para que eles tenham conhecimento dos direitos e deveres deles enquanto cidadãos, né? E assim vai. Entre oficinas, rodas de conversas literárias, o centro se tornou uma travessia, lugar onde jovens encontram voz, adultos redescobrem sonhos, deixando claro que cultura urbana, além de conhecimento, é também futuro. O pontão de diversidade cultural transformou ideias em realidade. Se antes era só passagem, agora é destino. Um ponto de encontro para quem acredita que arte não acontece apenas nos palcos, acontece na vida. Eu acho que o que mais valoriza aqui, tanto a área quanto o próprio edifício, né, é tudo que ele traz, né, acesso à cultura, né, pessoas que às vezes não têm esse acesso, todas as oficinas que a gente está fazendo aí a partir daqui, né, 0800, e o benefício, né, a população que o CRJ traz. Um trabalho social importantíssimo, né, para os jovens, dando acesso a eles a uma gama de cursos, né, tem variados cursos aqui em Pontão, a todos os jovens que estiverem interessados. Nesse pedaço da cidade de Goiânia, o hip hop segue escrevendo caminhos, pintando possibilidades e movimentando quem passa por ele. Porque quando a arte se abre para a comunidade inteira aprende a dançar no ritmo urbano. Bom, é assim que a gente finaliza o Conexões de hoje. Muito obrigada pela sua presença, forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau.